Fala pessoal, Will Meira aqui e a gente está cada vez mais próximo do lançamento do Halloween Game. A desenvolvedora tem soltado aos poucos novidades sobre o jogo, inclusive tem um mapa novo para a gente comentar e também os detalhes da gameplay que eu ainda não comentei aqui com vocês. Eu estou bem ansioso pelo jogo do Michael Myers, então quero convidar vocês inclusive para entrar lá no server do canal no Discord para jogar comigo, o link está na descrição. E claro, já sabe, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para receber todas as novidades sobre esse jogão. O tempo tá passando e eu tô cada vez mais hypado com o Halloween Game. Quando eles lançaram o primeiro trailer, eu gostei, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei mais naquela incógnita. O que vai ser desse jogo? Como vai ser a gameplay? E finalmente a gente tem os detalhes e eu posso dizer pra vocês que principalmente do lado do Michael Myers, eu gostei muito do processo criativo. Eu vou comentar aqui como que vai ser a gameplay dos heróis de Haddonfield, mas vamos começar primeiro com o Michael. A principal missão do Michael é simples, eliminar todos os moradores da cidade, mas calma aí que isso não significa sair correndo pela rua distribuindo facada para todo lado. O jogo foi claramente pensado para que você jogue como o verdadeiro Michael Myers dos filmes, que é silencioso, paciente e, claro, assustador. A ideia aqui na gameplay é você permanecer escondido, observar os moradores à distância, aumentar o seu nível de stalk e realizar os assassinatos sem chamar atenção. Ou seja, se você começar a partida indo direto para a pancadaria, provavelmente vai dificultar sua gameplay, você vai se expor, vai alertar a cidade e a polícia vai chegar. Então a ideia aqui é um Michael Myers do stealth e para isso ele vai contar com algumas habilidades. A primeira habilidade para o Michael fazer a limpa na cidade se chama Instinto Assassino. Essa é uma das habilidades fundamentais para a gameplay e como que ela funciona. Quando o Michael ativa ela, ele entra em primeira pessoa e consegue perceber sons ao redor dele com bastante facilidade. Quando ele foca no morador, quando ele foca num player, ele aumenta o nível de stalk e quanto maior esse nível, mais fácil fica para ele rastrear a vítima no mapa e também ele desbloqueia oportunidades para execuções brutais. Inclusive essas execuções estão bem legais, eu gostei bastante do trabalho que eles fizeram. Essa habilidade de stalkear do Michael Myers meio que já era esperada, primeiro porque ele age assim nos filmes e segundo porque isso funcionou muito bem no Dead by Daylight. Então eu gostei deles trazerem isso aqui para o jogo, que já era algo meio óbvio, porém a segunda habilidade eu me surpreendi, porque eles trouxeram uma coisa para o universo do Halloween que não existe nos filmes. Essa segunda habilidade se chama Shape Jump e provavelmente é uma das mecânicas mais interessantes do jogo. Com essa habilidade, o Michael entra em uma espécie de forma espiritual, aumentando a sua mobilidade. E nesse estado meio que espiritual, ele se move mais rápido, fica praticamente invisível para os sobreviventes e pode até atravessar paredes. Gente, eu lembrei inclusive dos demônios do Evil Dead Game. Ou seja, o Michael vai andar que nem aquelas forças espirituais e aparecer quase que onde ele quiser. Eu gostei bastante dessa ideia, porque o Michael vai ter um controle do mapa maior do que ele andando nas ruas de Haddonfield. Quando o Michael entra nessa habilidade, ele pode perseguir os carros, bicicleta, inclusive ele pode também dar um dash para encurtar a distância. Porém, óbvio, existe uma limitação importante. O Michael só pode entrar ou sair desse modo espiritual, digamos assim, quando ele estiver na escuridão e fora da linha de visão de qualquer sobrevivente. Ou seja, a luz acesa, os pontos de luz nesse jogo vão ser algo muito importante, bem estratégico para os sobreviventes. Os lugares bem iluminados vão dificultar a movimentação do Michael Myers e vão limitar algumas das suas habilidades. Mas em compensação, ele vai poder destruir as fontes de luz e até provocar apagões temporários na cidade. Inclusive, tem um vídeo, um momento em que alguém está dirigindo um carro e o Michael causa uma pane no carro. Então vai ser bem interessante essa relação aí da gameplay com iluminação, com energia, porque parece que vai ser uma disputa do que vai ficar ligado e o que vai ficar desligado entre os players. Outro detalhe da gameplay é o sistema de resposta policial. Inclusive, o Michael tem um nível de procurado no maior estilo GTA.
Como que vai funcionar isso? Eu já vou explicar detalhes quando eu estiver falando dos heróis, mas basicamente, para o Michael não chamar a atenção da polícia, é interessante que ele não deixe expostos os corpos de quem ele eliminou, e também é interessante ele fazer as coisas em tempo hábil. Afinal de contas, quanto mais gente viva, mais chances para alguém chamar a polícia e o Michael ter que enfrentar a galera ali. Agora falando do outro lado da gameplay, que vão ser os 4 players que vão jogar contra o Michael Myers e vão ter que salvar a cidade, além da vida deles próprios, o objetivo deles não é meramente achar uma saída e fugir. Possivelmente isso até aconteça, mas o player que fazer isso vai ser um grande idiota. A gameplay é o seguinte: a prioridade inicial desses 4 players é interagir com os NPCs espalhados pela cidade. Essa interação vai ser por meio de um minigame. E quando o NPC é alertado, ele pode ligar para a polícia, acompanhar você pelas ruas e até revelar esconderijos. Ou seja, o early game vai ser muito importante nesse jogo. Primeiro porque de um lado vai estar o Michael upando o poder dele em cima dos NPCs, e do outro lado os sobreviventes vão ter que explorar o mapa, ajudar os moradores, chamar a polícia e cumprir os objetivos secundários para salvar a cidade. Se você está pensando simplesmente em começar a partida e fugir, você não vai upar nada e você ainda vai estragar a partida dos outros. Depois que a cidade é alertada, os players vão ter que preocupar com as rotas de fuga. A Euphonic não deu muitos detalhes a respeito das rotas de fuga, creio que para não dar spoiler sobre elas, mas pelos vídeos a gente já pode deduzir que vai dar para fugir de carro, entrar em bunker e também esperar a polícia chegar para prender o Michael. Cada personagem vai ter habilidade própria, que obviamente isso é meio que básico, os multiplayers assimétricos, e isso pode criar uma dinâmica interessante de cooperação. Então se você gosta ali de ser suporte ou ficar mais focado no combate, creio que vai ter um personagem para cada estilo de jogo. Uma coisa interessante que inclusive já existe também no Killer's Clown é que quando você morre, você vai continuar jogando. Como que vai funcionar isso? Depois da morte, você continua participando do jogo, ajudando a galera que está viva por meio de minigames. Mas se você, assim como eu, achou um tédio esse minigame inspirado no Killer Clowns, pode ficar tranquilo porque você vai poder voltar para a partida sendo um policial ou até mesmo sendo o psiquiatra do Michael Myers, o lendário Dr. Loomis. Eu adorei essa ideia, eles têm inclusive direito ao rosto real do ator, então nesse ponto 10 de 10 para a Euphonic. Agora vamos falar de mapa. Quando a gente pensa em Halloween, a gente pensa logo naquele bairro clássico residencial, onde a Laurie sai correndo pelas ruas para pedir ajuda, e obviamente esse vai ser o mapa central aqui no Halloween Game, porém a Euphonic vai expandir esse universo, criando novos mapas que se passam em outras áreas da cidade. Inclusive, eles anunciaram essa semana a parte central de Haddonfield. Esse mapa vai levar os jogadores para um lugar mais movimentado, onde tem loja, rua comercial, praça e também um cemitério. Será que a gente vai ver a lápide da irmã do Michael lá? Igual no filme? Não sabemos ainda. Mas é muito legal essa ideia de que é Haddonfield, mas eles vão explorar a cidade criando mapas diferentes que se passam em bairros diferentes. Eu quero jogar esse jogo com vocês, então entra lá no server do canal, no Discord, o link tá aí na descrição. E também me segue na Twitch, joga lá o Will Meira, que eu vou fazer muita live de Halloween The Game, tô muito animado para essa nova fase. Então conto com a presença de vocês, ok? Um beijo e até a próxima.